Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 11 de julho de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal. Pessoal, e não é que o índice segurou aqui nessa região, segurou aqui na região das médias, né? Interessante, muito interessante esse movimento, tá, pessoal? Eu tinha uma perspectiva que o preço pudesse abrir mais guepado no dia de ontem, porém acredito que ele já havia precificado então no pregão anterior, né? E ontem ele acabou que não abriu da forma que eu imaginava, mas abriu numa região que eu havia falado para vocês que seria uma região relevante para mim, porém por conta da distorção, tudo, eu entenderia que ele poderia abrir abaixo dessa região. Mas de fato ele abriu e segurou no 76.4 desta retração, pegando de topo a funda aqui desse 23, e a gente vê então que ele segurou exatamente no 76.4, respeitando então essa região. Então, ó, começou a deixar bastante sombra inferior no semanal. Então vamos ver como que o semanal fecha, né? Se de fato ele vai fechar vermelho, né, para baixo, ou se ele vai conseguir se recuperar no dia de hoje, ter um fechamento acima desse fechamento aqui do candle 26. Para compras ficaria bem interessante, porque ele deixaria bastante sombra inferior em relação ao semanal. Então, trazendo uma perspectiva interessante para a semana seguinte. Mas vamos aguardar. Aí na segunda a gente retoma esta análise, tá? O diário, como é que ficou o diário? O diário me chama bastante atenção agora, porque inclusive foi uma coisa que eu falei no vídeo de ontem, mas que eu entendi que possivelmente ficaria desconfigurado, por entender que ele abriria mais forte para baixo. Como não aconteceu isso, ficou muito interessante esse padrão. Ó. A gente vê que aqui no Candle 108, a gente teve essa marcação, né? Chegou bem pertinho da média aqui de 72 períodos, e agora ó, a gente teve esse toque na média aqui no dia de ontem e fechou um candle positivo, respeitando então dois suportes muito relevantes, que é a retração de Fibonacci 76.4 e também essa média de 72 períodos. Então isso pode demonstrar para nós que o preço de fato ele pode se segurar por aí. Quer dizer que ele vai se segurar, ou que ele deve se segurar aí? Não necessariamente, mas ó, é uma região relevante, é uma região de briga, é uma região de bipolaridade. Então pode estar mostrando para nós que essa região de fato vai ser relevante, ele pode segurar aí. Então, o que eu estaria vendo para o dia de hoje? Uma continuidade desse movimento aqui de correção, ou seja, ó, a gente faz essa retração oposta aqui, ó. E aí a gente, deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar mais visível, ó. Então, o que eu entenderia? Que ele teria a possibilidade de buscar aqui essas regiões de 50 ou de 61,8%. Inicialmente, tá? É o que eu estou vendo de possibilidade, se caso ele estiver marcando um fundo aqui nesse candle 130, tá? A gente vai ter que ficar atento em relação a como ele vai se comportar no dia de hoje e entender se ele vai querer fazer de fato esta continuidade. Então, se essa continuidade vir, vai ser muito interessante. Bem como
Se ele se segurar por aqui e vir violando a mínima do candle 130, ele vai deixar um micro pivô para baixo. Então pode fazer com que o preço acelere bastante e de repente venha testar este fundo aqui. Então a gente tem que ficar atento a essas duas condições. Se ele romper máxima, acredito que ele possa buscar aquela região de 141 e 100, mas tem um ponto de parada aqui no 140, 260, tá? Se ele perder o fundo, aí eu entendo que ele está construindo um micro pivô de continuidade e inicialmente pode vir buscar esse fundo aqui, mas aí a gente vai ganhar algumas projeções novas para esse preço aqui, ó. A gente faria essa projeção aqui, ó, esse recuo até aqui, e aí, ó, aqui seria a região de 161.8, bem no fundo, mas ele também poderia buscar essa região de 131.660, tá? Então vamos observar o que ele vai nos mostrar nesse dia de hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os 60 minutos. Ó, os 60 minutos, então ele vinha numa tendência de baixa, fazendo movimentos descendentes, certo? Foi perdendo algumas marcações anteriores que ele tinha, porém aqui ele se segurou então no 76.4 da retração de Fibonacci, certo? Que tem regiões relevantes para a parte da esquerda aqui, se a gente olhar, ó. Então a gente vai ver que foi uma região de muita briga já. E aí aqui ele deixa esse candle aqui, ó. É um candle que mostra ação compradora, certo? Compradora entrando aqui e também protegendo o preço aqui embaixo, deixando bastante sombra. Então, ó, o preço se deslocou para cima, certo? Ó, aqui, ó, o preço se deslocou e agora tocou na média. Então, eu não entenderia como a dificuldade dele fazer isso aqui também, ó. Hoje ele tentar dar uma acelerada para baixo, mas seria só uma correção para armar esse pivôzinho para cima aqui, ó. E aí, dependendo de acordo com esse pivôzinho ficar, ó, se ele ficar interessante, vai dar uma condição de compra para a gente aqui buscar essa retração. Lembra que tinha aquela retração que eu tinha falado para vocês, puxando do fundo até o topo, ó. Então, ó, esse 50% seria o primeiro ponto de parada, que aí conflui com esses fundinhos anteriores aqui, e aí a gente entra naquele conceito de bipolaridade. Então, o preço pode ter um pouco de dificuldade nessa região. Passando daqui, ele vai buscar ali o 618, e aí a partir dali a gente entra numa região forte de venda e tem que avaliar como é que o preço vai se comportar, tá? Então, eu vejo essa possibilidade, bem como aquela outra possibilidade que eu abordei com vocês, dele já sentir essa média aqui e já vim fazendo um movimento para forçar esse fundo aqui. Então, simplesmente seria o quê? Um movimento de correção que ele fez até a média, assim como ele já fez em outros momentos, e aí depois fazer um candle de continuidade, ou seja, aqui é um ponto forte, é um ponto interessante de venda, é um ponto de resistência pertinente se a gente seguir o padrão. Então o padrão mostra que ele já tocou em outras oportunidades na média e aí a partir dali ele acelerou para baixo, tá? Então vamos ficar atento como que ele vai se comportar e sempre tentando entender qual que é a melhor oportunidade que o mercado vai nos oferecer, se é para compra, se é para venda, e vamos tentar entender como é que ele se comporta. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa um curtir aí. Também vou pedir que vocês encaminhem, né, compartilhem esse vídeo com os colegas. E se estiver gostando deste vídeo, deixa um comentário para nós. Agora chegando aqui no 15 minutos, ó. O 15 então, ele teve um movimento ascendente no dia de ontem, tentando passar para cima das médias, chegando a tocar na média de 72 períodos. Então aqui, ó, em outros momentos que ele tocou lá, ele teve um movimento de continuidade para baixo. Então, a gente chega num momento aqui que é bem possível que ele possa falhar também. Então, a gente tem que ficar atento se o preço falha aqui nessa região. Se a gente pegar essa retração oposta pegando estopim anterior, está bem na região de 76.4 do 15 aqui, ó, em relação a essa região que ele acelerou bastante. Então, a gente pode ter, de fato, uma possibilidade de venda aqui, tá?
Então, se vocês forem optar por vender, tentem tirar o risco de uma forma mais rápida. Por exemplo, nesse fundinho inicial aqui, ó, já dão 500 pontos de movimentação. Tente tirar o seu risco. Não carregue muito o risco, porque de repente ele possa só fazer uma movimentação para baixo e depois querer armar uma continuidade. Então vou ficar muito atento em como ele vai se comportar aqui, se ele vai abrir forçando para baixo ou se de fato ele vai tentar uma retomada agora para começar a evoluir o preço para cima. Tá certo, pessoal? É, lembrando que é sexta-feira, às vezes a volatilidade está um pouco menor. Fiquem atentos aí em relação ao dia de hoje. Espero que vocês tenham bons trades. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.